Olá pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai voltar na nossa aula aqui sobre testes de hipóteses, né? Agora então a gente vai resolver os exercícios no R, né? Então são mais ou menos 4 exemplos que eu vou tentar passar nessa aula aqui, pode ser que ela fique um pouco longa, tá? Mas será aula somente no R. Então vamos lá para o R primeiramente, tá? Bom, vindo aqui no R, antes da gente começar com os testes propriamente ditos, eu vou só mostrar para vocês aquela relação entre a distribuição normal e a distribuição T de student, né? Que a única diferença delas é que na normal a gente tem o sigma, que representa o desvio padrão populacional, e na T a gente não tem o sigma, né? Ou seja, a gente tenta estimar esse sigma utilizando o S, que é o desvio padrão amostral. Né? E lembra que a distribuição T, tem vários graus de liberdade. Né? Esse DF aqui é do inglês, essa sigla significa lá Degree of Freedom. Né? Então é o grau de liberdade. Tá? Bom, então vamos lá tentar ver essa relação. Então primeiro aqui, ó, eu vou somente limpar a memória do R, tá? Esses comandos, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, porque a ideia aqui é que vocês vejam as curvas, né? Mas existem alguns comandos interessantes aqui, por exemplo, o comando curve, né? Ele plota curvas. Aqui o denorm está associado a fazer plots da distribuição normal, e esse dt significa que vai fazer plots da distribuição t, tá? Então aqui primeiro eu vou gerar uma normal com média 0, ó, e desvio padrão 1, né, ou variância 1, é a normal, a famosa normal 0, 1, tá? Então, vou plotar ela aqui, ó, e vou no run. Então, tá aqui o gráfico, tá? Vou dar mais ênfase aqui, ó, o gráfico da distribuição normal 0, 1, ou seja, ela é centrada, ó, ela é simétrica em torno do zero, tá? E agora eu vou adicionar alguns gráficos. Primeiro eu vou adicionar essa curva aqui, que representa a distribuição T com 1 grau de liberdade, ou seja, ela tem um tamanho de amostra igual a 2. Tá? Então, quando a gente faz isso, está aqui o gráfico tracejado em azul da distribuição T. Né? Então, vocês observem que ele também é centrado no zero, tá? Como a normal, porém a cauda aqui dele, ó, já é um pouco mais pesada, né? Demora mais para chegar no eixo X. Tá? Por quê? Por causa justamente que nós estamos usando uma estimativa do desvio padrão e não o desvio padrão da população, tá? Essa que é a ideia. Agora, adicionar uma outra curva, que é com 3 graus de liberdade, ou seja, um n igual a 4, um tamanho amostral igual a 4. Então, a gente observa já que esse traçado aqui em verde, ele já está se aproximando da curva em vermelho, né, que é a normal, e a cauda dele ficou menos pesada do que a anterior, né, ou seja, está se aproximando mais do eixo X. E é justamente isso que a gente observa. Quanto mais nós aumentamos o tamanho da amostra, mais nós percebemos que a distribuição T se aproxima da distribuição normal. Tá? Então aqui, ó, com o tamanho de amostra igual a 11, nós temos quase, né, chegou muito próximo. E quando a gente chega com N aproximadamente igual a 30, né, ou um tamanho de amostra maior do que 30 elementos, esse traçado em preto, que é basicamente coincidente com a normal, tá? Então, né, e aqui eu adicionei só uma legenda, tá, pessoal? Então, esse é o gráfico que estava lá na apresentação, né? E eu queria mostrar isso para vocês, tá? Bom, então, essa é a primeira parte que a gente ia trabalhar aqui, né? Agora nós vamos aqui para os exemplos, tá? Então, a gente vai estar estudando nesse primeiro, pelo menos nos dois primeiros exemplos, a gente vai estar realizando um teste de hipótese para média, né? Então é um teste T, tá? Lembra que todo teste T significa que é um teste de médias para uma única amostra, né? Então eu vou ter uma única amostra que eu coletei, tá? E eu vou estar comparando o valor médio aí, o valor médio desse estudo, né? Vou estar comparando com um valor de referência, com um Mi0, né? Como era aqui, ó. Deixa eu só ir adiante aqui na apresentação, né? Como era esse caso aqui, tá? Então, a minha hipótese H0, ó, seria a minha média, tá? Eu sempre coloco o Mi, porque o meu interesse é na média da populacional, porque eu quero o quê? Generalizar esses resultados, tá? Se a gente está pensando em experimento, então é generalizar todo o experimento, né? Para todo experimento com as mesmas condições, a gente tem esses resultados, tá? Então, a gente tem aqui H0
é a média que a gente está estudando, né, populacional, igual a um valor de referência, e a alternativa é a média com uma dessas três situações aqui que vai depender de cada problema, tá? Então vamos lá voltar no exemplo, né? O que dizia aquele exemplo? Bom, aquele exemplo dizia o seguinte, ó. Então um pesquisador aí deseja saber se o pH de um solo é ácido. Então o interesse, a variável de interesse dele é o pH. Então, para isso, ele coletou lá uma amostra, né, com 5 observações, ou seja, coletou 5 pontos lá numa região, né, de um determinado tipo de solo. E obteve esses resultados de pH, então 5,8, 6,3, 6,9, 6,2 e 5,5. Então, a ideia é, com base nessas informações, para a gente realizar um teste de hipótese de que o pH médio, ou seja, então, estou querendo fazer um teste de média, do solo é ácido com um nível de significância de 5%. Tá? Ou seja, então, lembra quem que é o nosso nível de significância? É o nosso alfa. É aquela probabilidade da gente rejeitar H0 quando, de fato, a H0 é verdadeiro. Então, lembra, a gente sempre fixa o erro alfa. Né? E na construção dos testes, que eu apresentei, né, no último vídeo, a gente tenta minimizar lá aquele erro beta, que é o erro tipo 2, tá? E depois tirar a conclusão. Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que montar as nossas hipóteses, né? Então, as nossas hipóteses serão H0 e H1. Né? Então, primeiro de tudo, pessoal, H0, lembra que é sempre uma hipótese de igualdade. Então, é o μ igual a um valor de referência. Né? Então, olha só, qual que seria um valor de referência nessa questão? Bom, a gente poderia observar que a gente está trabalhando com pH, não é? Então, lá da química, a gente pode tentar pensar qual que seria um valor de referência, né? Um valor limite ali do pH, né? Quando se mede pH de alguma substância, né? Enfim. Então, o que a gente sabe lá da química? A gente sabe que o 7 é o limiar, né? Entre um pH ácido e um pH básico. Bom, então a gente pode supor aqui que o nosso valor de referência μ0 será um pH igual a 7, seria um valor de pH 7. Né? Então, esse é o nosso valor de referência. Ora, então, o nosso H0, que está aqui, deixa eu chegar lá nas hipóteses que estão aqui, a gente já pode escrever, ó, H0 é igual, quem é? É μ igual a 7. Então, μ0 é igual a 7. Agora, a gente tem que decidir, então, a segunda hipótese, que é a alternativa. Ou μ vai ser diferente de 7, ou μ vai ser maior de 7, ou μ vai ser menor do que 7, já que o μ0 é o valor numérico especificado, né? Ou seja, o valor de referência. Quem vocês acham que será aqui a hipótese? Né? Qual dessas situações? Bom, a gente tem que observar o que o pesquisador quer. Né? O que o pesquisador está querendo estudar aqui? Ele quer estudar quando ele deseja saber quando esse pH do solo é ácido. Bom, e quando que o pH do solo será ácido, lá do ponto de vista, né, na química? Ora, a gente sabe muito bem que pHs que apresentam de substâncias, de um solo, enfim, da água, né, de algo que se queira medir, é ácido quando esse valor é menor do que 7, não é? Então, a segunda hipótese, que é a alternativa, será o quê? Que o pH médio aí populacional, vamos pensar assim, é menor do que 7, tá? Então, aí eu vou ou rejeitar a minha hipótese H0 ou eu vou não rejeitá-la. Né? Se eu rejeitar H0, eu vou ficar com a hipótese de que a média é de fato menor, a média dos pHs aí é menor do que 7 e realmente ele é ácido. Caso contrário, eu vou aceitar que ele é aproximadamente igual. Né? Para eu saber se ele é básico, eu teria que fazer um outro estudo e pressupor aí a média maior do que 7 daí. Tá? Então, vamos voltar lá no exercício. Tá? Vamos voltar aqui no exercício. No exercício, então, o que a gente pode observar primeiro? Né? Alguém poderia olhar, né, para os dados e falar assim, olha, o pH... eu acho que ele vai ser ácido. Por quê? Porque não tem nenhum valor de pH menor que chega a 7, né? Quanto mais passar de 7. Ó, todos estão aí
abaixo de 7. Sim, mas às vezes os dados nos enganam, né? Nesse caso, parece um pouco claro porque nenhum valor chega a 7, né? Mas se a gente tivesse valores como, por exemplo, 8, 7,5, né? E daí 5, 6,3, assim sucessivamente, a gente já pode ficar confuso, né? Não é somente tirando uma média da amostra que a gente consegue tomar uma decisão, tá? Por isso, justamente, que existe o teste de hipótese. Por quê, pessoal? Os testes de hipótese tentam incorporar naquela estatística do teste, naquele T calculado, que eu tentei falar um pouco na aula passada, tenta incorporar o valor da média, né, a diferença, na verdade, entre o valor da média amostral com o valor de referência, né, que no caso seria 7 para nós, mas também tenta computar a variação desses valores aqui. Tá? Tudo isso importa, tudo isso tem uma certa relevância na hora de se tomar decisão. Tá? Então vamos lá para o R, vamos ver como que a gente resolve isso no R, né? Como que a gente faz esse teste aí para o R. Bom, então aqui no R eu tenho esse outro, só vou apagar aqui, tá pessoal, para deixar um pouco mais limpa a tela, né? Então no R eu tenho esse script aqui, que depois eu vou estar enviando para vocês, que é o estudo aí de teste T para média populacional. Tá? Então primeiro de tudo, ó, vou limpar a memória do software. Limpei. Então, no exemplo 1, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar com os dados. Claro que eu poderia entrar com os dados pelo Excel, como nós vimos lá naquela aula de R da estatística básica. Mas se os dados não forem tão grandes, você pode entrar manualmente. Então, eu vou chamar a minha variável de interesse, né, meus dados, de pH. Lembra que para entrar com os dados, eu tenho que usar o comando aqui, o concatenate, né, e aqui estou listando os 5 valores de dados lá que representam os pHs, os pontos que foram coletados lá na amostra, tá? Então venho aqui, rodo, né? E beleza, rodei. Se eu quiser saber mais características desse conjunto de dados, eu posso utilizar, por exemplo, o comando summary. O summary vai me dar então um resumo aí das principais medidas descritivas, como média, mediana, né? Vai dar a posição dos quartis, tá? Então, olha, eu tenho um bom resumo aqui, que eu tenho o valor mínimo e o valor máximo, eu tenho os valores de média e mediana e tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil que a gente utiliza lá para a construção do box plot. Né? Então aqui a gente já pode olhar que média e mediana parecem relativamente estar com valores próximos, o que poderia já indicar que não existe talvez nenhum valor extremo. Para confirmar isso eu posso fazer um box plot, né? Box plot então ó, da função pH. E aqui eu tenho o box plot, né? Então isso indica que existe uma assimetria, né? Veja que a mediana, esse traço que representa a mediana, não está bem no meio do quadrado aqui, né? Está mais para cima, existe uma assimetria nos dados. É muito possível, né? Porque nós temos alguns valores aqui, né? Mais próximos talvez aí de 6, né? Então eu tenho de 6, mais próximo do valor de 6, eu digo, desculpa, mais próximo do valor de 7 talvez, né? Pode dar uma simetria nesses dados, mas não tem nenhum ponto influente, tá? Então, é algo que a gente pode fazer. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer, lembra, é testar a normalidade dos dados. Né? Porque lembra que, como eu falei no final da aula passada, toda essa modelagem que a gente está pressupondo que a população, ou seja, a variável que a gente está estudando, que nesse caso é o pH, segue uma distribuição normal, né? Então, o fato da gente não estar usando a distribuição normal nos testes é porque nós não temos conhecimento da variabilidade dos valores que são observados pela variável pH. Né? Então, assim, o que acontece? A gente tem, então, verificar se esses dados seguem, então, esse modelo probabilístico, que é o modelo probabilístico populacional. Tá? Então, na distribuição normal, só para a gente voltar um pouco aqui, ó, né? Deixa eu chegar lá bem no fim dos slides. Opa, passei aqui. Aqui, ó, que nós falamos ontem. Nós vamos usar esse primeiro teste, que é o Shapiro-Wilk, né, que é um bom teste de normalidade. A gente sempre vai deixar fixado um alfa igual a 5%, né, um nível de significância igual a 5%. E lembra, as hipóteses nula e alternativa desse teste é sempre essa daqui, ó. Os dados H0, os dados seguem distribuição normal, e H1, os dados não seguem. Então, o que a gente sempre está querendo quando a gente testa a normalidade, em geral? A gente está querendo que os dados sigam distribuição normal, né? Tenha esse comportamento. Ou seja, então, isso significa que é aceitar H0, né? Aceitar H0.
E lembra que em qualquer teste de hipótese, como que a gente vai verificar isso? Pelo valor P, né? Lembra aqui, ó, pelo valor P, como que a gente não rejeita H0, né? Seria o p-valor aqui menor do que, desculpa, como que o p-valor maior do que alfa, né? O p-valor maior do que alfa, a gente não rejeita H0, ou seja, a gente toma H0 como verdade, ou seja, que os dados são normais, né? Então a gente precisa disso porque é uma das é a única, talvez, pressuposição mais importante num teste de médias, né? Para uma amostra. Quando tiver duas amostras, tem uma outra pressuposição que a gente tem que verificar também, tá? Então vamos voltar lá no R, né? Então, bom, no R, então a gente tem que verificar isso. Então, olha como é simples verificar a normalidade. É esse comando, ó, shapiro.test, tá? Shapiro.test e o nome da variável. Se a gente fizer isso, a gente vai ter, então, como resultado aqui, o teste de normalidade dessa amostra. Então, vou rodar isso daqui, peguei lá e rodei. Então, olha aqui que o R solta para nós. Ele solta o teste de normalidade Shapiro-Wilk, soltou quem são os dados, que são os meus dados de pH. Esse W é um valor da estatística do teste. Todo teste de hipótese tem uma estatística do teste, que é algo que é calculada a partir da nossa amostra. Mas isso não vai nos interessar agora. Por quê? Isso aqui interessaria se eu estivesse fazendo esse teste na mão, porque aí eu teria que comparar com um valor tabelado e tudo mais, tá? Como a gente está fazendo no software, o que me importa é esse valor aqui, pessoal, ó, o valor de P. E lembra que o valor de P a gente define das duas maneiras. Como eu tenho um alfa igual a 0,05, então um p-valor maior do que esse alfa, ou seja, maior do que 0,05, indica que eu não rejeito H0. Um p-valor menor do que 0,05 quer dizer que eu tenho que rejeitar H0. Tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Tá? Vou escrever um pouco aqui, né, para a gente sempre estar lembrando disso. Então, a gente tem aqui ó, o p-valor menor do que o alfa, tá? O alfa eu vou considerar aqui 0,05, né? Então, rejeita-se H0. Um p-valor maior do que 0,05, né? Maior ou igual, então, não rejeita H0. Né? Então, o que a gente quer é justamente esse resultado aqui, pessoal, porque lembra, H0 num teste de normalidade indica que os dados seguem distribuição normal, e ela é verdadeira. Então, quando a gente fez o teste, ó, qual que foi o valor do p-valor? 0,91, que é muito maior do que 0,05. Então, não rejeitamos H0, né? Não rejeitamos H0 e dizemos que H0 é verdadeiro, ou seja, os dados realmente seguem distribuição normal. Então, a nossa pressuposição está ok, tá? Podemos continuar. Tá? Então, agora sim a gente vai para o teste T propriamente dito. Né? Então, o teste T, as hipóteses que a gente está trabalhando são essas daqui, pessoal. Eu tentei escrever aqui, ó, em que mi, tá? Esse mu, né? Na verdade, se fala mil, que é o mi em inglês, né? O pH médio igual a 7 e a hipótese alternativa é o que? O pH médio ser menor que 7, ou seja, ele ser ácido. Então, pessoal, a função para a gente fazer isso, para a gente calcular um teste T, é essa aqui, é o t.teste. Se a gente tiver dúvida do que essa função faz, é só a gente vir aqui, ó, e colocar em interrogação t.teste e o R, ele me abre aqui, ó, aqui na aba ao lado, ele abre então um help sobre o que é o teste T, né? E fala de todas as possibilidades que nós temos aqui para calcular teste T e nos dá um exemplo no final, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida de alguma função no R, vocês podem escrever ou interrogação e o nome da função, ou escrever lá help e o nome da função, t.teste. Opa! T.teste. E aí, ele vai dar a mesma página aqui, tá? Mas, o que a gente precisa, pessoal, para calcular? A gente precisa, então, de 3 coisas. Primeiro, a gente precisa dizer quem são nossos dados, é o pH. A gente precisa dizer quem que é a nossa hipótese alternativa.
e a gente precisa dizer qual é o valor de referência, né? Que no caso é aquele μ0, que é igual a 7, porque a gente está trabalhando com um pH. E claro, quem é o nível de confiança aqui, que no caso, lembra, o nosso nível de confiança é o inverso do nosso nível de significância, que é o alfa. Então, se o alfa é 5%, indica que nós temos uma confiança de 95%. Né? Então, os dados, eu entro aqui com os dados de pH, que nós estamos trabalhando. Esse ponto aqui, pessoal, é o ponto que vai definir a hipótese alternativa. Então, ela tem 3 opções. Se vocês olharem aqui, ó, bem nessa parte, tá pequenininho aqui, talvez, mas vocês podem, talvez, acho que vai estar tudo bem no vídeo. Tem aqui, ó, alternative. Tem 3 opções, ó, né, que a gente pode colocar dentro desse C e essas aspas. Ou two-point-sided, ou less, ou greater, que indica as 3 situações, né, as 3 situações num teste, numa hipótese alternativa. Então, o two-point-sided significa que é quando a média populacional é diferente do meu valor de referência, tá? Então, nesse caso, a gente tem o quê? O erro distribuído lá pelos 2 lados do modelo, como eu apresentei na aula passada, na parte teórica lá, é um teste bilateral. Se nós temos, se nós usamos o less, indica o quê? Indica que a média populacional é menor do que aquele meu valor de referência. E o greater quer dizer que é maior do que aquele meu valor de referência. Então, nesse caso, nós usamos a hipótese alternativa como less, né? Ou seja, mi é menor do que 7, tá? O próximo passo é definir quem que é o valor de referência, né? Que é 7. Se você não colocar nada, pessoal, olha aqui no help do R, ele vai deixar como mi0 igual a 0, tá? Então, esse é o default, que a gente chama, ou seja, o padrão. O padrão ele deixa igual a 0. Então, tem que tomar cuidado, porque se a gente não falar nada, esse teste vai ser comparado, né, com um valor de referência igual a 0 e pode ter resultados totalmente errados, tá? Então, a gente tem que colocar lá que o nosso valor de referência é 7. E o nível de confiança, que nesse caso é 95%, porque é 1 menos o nível de significância. Aqui também, pessoal, aqui quando você está usando nível de confiança de 95% ou significância de 5, né? Isso daqui é totalmente desnecessário, isso que eu acabei de marcar aqui, né? De selecionar. Por quê? Porque se você olha no default aqui, ó, o nível de confiança já é 0,95, tá? Então, é opcional. Então, pessoal, a gente vem aqui e roda, tá? A gente vem aqui e roda, né? Aqui eu chamei de teste 1, tá? Então, o teste 1 aqui embaixo ó, rodou, não tem nenhum erro. Vou pegar e compilar o teste 1. Bom, quando eu compilo o teste 1, pessoal, ele apresenta uma porção de informações, tá? Ele tem escrito aqui, ó, um teste T de uma única amostra, né? Então ele me fala quem são os dados de pH. Ele me fala esse T. Sabe quem é esse T aqui? Esse T é justamente aquele T calculado que nós vimos na aula passada, né? No vídeo passado, ou seja, é o valor que representa, é uma informação que vem da minha amostra, tá? Esse DF, pessoal, são os graus de liberdade do modelo probabilístico T. Lembra que os graus de liberdade é computado como n-1. Essa amostra só tem 5 valores, né? É um n igual a 5. Então, a gente tem 4 graus de liberdade. Aqui tem o p-valor, mas antes de falar dele, de interpretá-lo, vou mostrar as outras coisas para vocês. Bom, a hipótese alternativa também vem aqui, então a gente já pode até saber se a gente acertou ou não, né? Tá dizendo, a hipótese alternativa diz o quê? Que a verdadeira média, que é o mi, é menor do que 7, tá? Então tá correto como a gente pressupôs, né? Aqui, pessoal, ele também mostra o intervalo de confiança, mas não é muito confiável, tá? A gente olhar para esse resultado de cara, tá? Por quê? Porque aqui a gente está meio que fixando, ele calcula esse intervalo baseado na hipótese alternativa. E a hipótese alternativa é que mi é menor do que 7. Então ele vai fixar, né, num ponto lá 7 para baixo, tá? Então por isso que vai aqui para o menos infinito, tá? Então não é muito bom olhar para o intervalo de confiança quando a gente está aplicando um teste T, tá? Intervalo de confiança, usa aquele comando que a gente viu lá na primeira aula do R. E também o gráfico, o resultado, né, o output aqui do software, ele libera também quem que é a média da amostra. Tá? Mas, pessoal, se você quiser somente o p-valor, porque é justamente com ele que a gente vai tomar a decisão, é muito mais simples, não precisa essa porção de informação. É só a gente vir aqui e computar, ó, teste 1
colocar um cifrão e escrever aí p-valor, tá? Eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. Se eu colocar aqui, ó, teste 1 e colocar o cifrão, olha só, opa, calma aí, teste 1. Ele pega aqui, ó, o cifrão, ele abre uma porção de coisas para a gente observar, ó. A gente pode calcular várias coisas aqui. Eu venho aqui e quero o p-valor. E quando eu coloco igual, ele me mostra qual é o p-valor. Então, olha só, o p-valor é o quanto? 0,01, né? E a nossa hipótese que nós temos é H0 igual a 7, H1 igual a menor que 7. Então, baseado nesse p-valor, que é 0,01123, a gente rejeita H0 ou a gente não rejeita? Né? Como que a gente vai decidir isso? Então, a gente decide olhando sempre para essa regrinha aqui, ó. Né? Se o p-valor é menor do que 0,05, então nós rejeitamos H0. Bom, o p-valor deu 0,01, logo rejeitamos a hipótese nula de μ igual a 7 e ficamos como verdadeira a hipótese alternativa de μ menor que 7, corroborando com aquilo que a gente já suspeitava. Nós suspeitávamos que o quê? O pH do solo era 7, né? Ou seja, os dados já estavam falando isso para a gente só de olhar, mas aí a gente confirmou isso, tá? Então a gente vem aqui, ó, e faz, por exemplo, a conclusão. Vou escrever aqui, ó, conclusão. A gente escreve o seguinte, conclui-se, né? Pode escrever assim, ó, como o p-valor é menor do que 0,05, ou seja, o nosso nível de significância, então rejeita-se H0 ao nível de significância de 5% e conclui-se que o pH médio do solo é ácido. Então tá aí a conclusão, pessoal, tá vendo? Então tá aqui a conclusão. Então concluindo, né, como o p-valor foi menor que 0,05, a gente rejeita H0, fica com H1 como sendo a hipótese verdadeira, né, mas a gente rejeita H0 a esse nível, aqui tá errado, de significância, tá? Né? Então, ou seja, a esse erro, né, a gente está querendo tomar no máximo um erro de 5%, e daí a gente conclui que o pH médio aí do solo é ácido, tá? Então, é assim que a gente faz, assim que a gente realiza os testes de hipóteses, tá bom, pessoal? Para uma única média. Vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, né? Vamos ver um outro exemplo. Aqui tá, pessoal, nos slides, vocês podem até acompanhar, tem aqui o script do R, tá? Aqui a saída, né, do R. E a gente tem um exemplo 2 aqui, tá? Então, no exemplo 2, nós temos o seguinte aqui. Então, temos um artigo, né, no periódico aqui, ó, Materials Engineering, né, que descreve aí os resultados de teste de tensão quanto à adesão de 22 corpos de prova numa determinada liga aí, o 700, tá? Então, o que a gente quer estudar aqui? A ideia é estudar essa tensão quanto à adesão, né, nesses 22 corpos de prova. Né? Então, a nossa variável aqui será o quê? A carga, né, a carga no ponto de falha do corpo de prova. Tá? Esse que é o nosso interesse. Então, avaliar qual é a carga no ponto de falha. Né? Então, realizou-se, então, um experimento, né, e a gente obteve esses valores, né? 22 valores, cada valor para um corpo de prova. Né? Aqui, do ponto de vista experimental, que é o que a gente vai começar a estudar na próxima aula, a gente observa que esses 22 corpos de prova nada mais são do que unidades experimentais. Né? Então, a resposta das unidades experimentais é aquilo que são os meus dados e é isso que eu vou tentar realizar uma análise estatística aí. Tá? Então, a gente tem aqui os valores, né, da carga no ponto de falha desses corpos de tensão, aí, desses corpos de prova. Né?
Então a ideia é estudar, na verdade, a carga média, né? A ideia é estudar a carga média no ponto de falha desses corpos de prova, e nós temos esses resultados. Então vocês podem ver já pelos dados, pessoal, que como tem uma certa variação, né? Por exemplo, ó, 19,8, 18,5, aqui embaixo nós temos 11,4, um deu 8,8, então tem uma certa variabilidade, né? Então não é somente tirar uma média aí e falar se isso é maior do que um valor ou menor, né? Porque a gente observa uma variabilidade alta e variação sempre impacta na média de alguma forma, sempre pode impactar nos resultados. E o objetivo desse estudo foi o seguinte, pessoal, era verificar se os dados aqui, eles sugerem que a carga média, então, de falha, na falha, excede, né, excede o valor 10, tá? Então, se ele excede o valor 10, né? Então, ou seja, será que em termos de média, a média vai ser maior do que 10? Né? Então, isso já está contando para a gente o que, pessoal? Quem vai ser a nossa hipótese alternativa e já está contando, ó, quem é o nosso, o quê? O nosso valor de referência, né? Porque aqui, novamente, eu tenho uma única amostra e estou tentando comparar ela com um valor de referência, né? Que é 10 no caso, tá? Já deu, acho que, para perceber. Então, aqui, ó, considerar que a carga na falha tem uma distribuição normal, tá? Que vem toda daquela ideia da população ter uma distribuição normal e utilizar um nível de significância. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que fazer um teste T. Então, vamos lá no R e ver como que se faz um teste T aqui. Né? Então, vou pegar aqui e limpar o script. E eu tenho aqui, ó, um exemplo 2, tá? Então, o exemplo 2 esse aqui são os valores. Eu chamei de carga, tá? Os meus dados. Aqui eu inseri tudo na mão, tá? A maioria das vezes eu vou fazer aqui. Só daqui a pouco, quando a gente for trabalhar com experimentos mais complexos, quando a gente tiver, por exemplo, 3, 4, 5 amostras para comparar, aí sim eu vou estar usando o R, tá? Porque aí pode ser muitos dados para a gente estar estudando. Então aqui eu vou compilar tudo, né? Seleciono e compilo. Então posso verificar aqui, ó, carga é o nome dos meus... Opa! Carga é o nome dos meus dados. Bom, eu posso pegar o summary disso, né? Tentar ver uma medida descritiva, tá? Opa, falta um nome aqui dos dados. Carga. E tá aqui, né, pessoal? Olha só, a gente tem então ó, a média 13. A média 13,71, a mediana 13,85. A gente tem aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, mas vejam só, hein, pessoal? Olha só. Apesar dessa variação que nós vemos nos dados, né, de 8,8, aqui tem 19,8 e tal, a média e mediana estão bem próximas, né? Então, talvez esteja sugerindo aí que não tenha um ponto influente. Mas lembra que para realmente saber se tem um ponto influente, a gente tem que fazer aí o box plot dos dados, né? Então, ó, o box plot dos dados ó, sugere que não tem nenhum ponto, né? Não tem nenhum ponto extremo, nenhum ponto nenhum outlier, né, ponto discrepante, e a mediana está quase no meio, indicando aí talvez uma simetria dos dados, né? Se a gente fizer o histograma, vamos fazer o histograma aqui desse caso, né, para ver, ele deu um pouco bagunçado, né? Nós temos poucos dados, então às vezes não dá ainda um comportamento para a gente. Mas o boxplot ele já avalia para nós aí essa questão de pontos influentes aí. E aí, pessoal, vamos voltar para o teste, né? Então lembra, aqui só foi um estudo descritivo, tá? Daquilo que a gente já aprendeu, né? E aí, novamente, a gente precisa verificar a pressuposição de normalidade. O que se faz? O teste Shapiro-Wilk, né? Então aqui, ó, tá? Deixa eu só copiar e colar esse ponto aqui, né? Pra gente estar sempre trabalhando com essas suposições, né? Então, já que a gente vai sempre estar usando o valor do P. Bom, então, vou realizar o teste Shapiro-Wilk. O que eu preciso dele? Só esse comando e utilizar o nome dos dados. Fui lá, rodei, ele me deu lá a saída do R, me deu o teste de normalidade, né? E apresentou ó, o p-valor. Então aqui o p-valor deu quanto? 0,70, muito maior do que 0,05. Né? Então isso significa o quê? Que eu não rejeito o H0 no teste de normalidade. Né? Lembra aqui que para um teste de normalidade,
a suposição, qual que é a suposição do H0, né, para um teste de normalidade? Vou colocar como comentário, tá, pessoal? É o seguinte, é que os dados seguem distribuição normal, né? E o H1, que é o que? O complementar disso, tá? O H1 é o complementar, né? Que significa que os dados não seguem distribuição normal, tá? Então, pelo resultado, ó, p-valor 0,70, ou seja, ele é maior que 0,05, não se rejeita H0, então nós dizemos por verdadeiro que os nossos dados aí da carga no ponto de falha, né, seguem distribuição normal, então a pressuposição para o TST está ok, está estabelecida. Então agora a gente vai para o teste. Bom, no teste, pessoal, a gente volta lá na questão das hipóteses, né? É aquela mesma questão que nós tínhamos aqui, ó. Aqui, né? Então, o Mi igual a um Mi 0, um valor de referência para o H0, e o H1, essas três situações. Bom, então o que a gente observa? Que a gente vai ter um valor de referência é o 10, né? Que o 10 aqui na questão é o valor que está, que justamente a gente está querendo comparar ele, né? Com o valor médio dos dados aí, tá? Então, a gente tem aqui, então, ó, se a carga média, né, na falha excede 10. Então, 10 é o meu ponto, que representa lá o valor de referência. Então, eu tenho a hipótese H0, Mi sendo igual a 10, e H1 será Mi maior do que 10, né? Por que maior do que 10? Porque o pesquisador quer estudar essa carga média na falha se ela excede 10, a unidade de medida aqui de tensão, tá? Então, o que a gente pode observar? Primeiro de tudo, alguém mais atento pode falar, olha, eu acho que isso é verdade. Por quê? Porque quando a gente calculou a média aqui, ó, que eu estou selecionando aqui embaixo, ó, quando a gente calculou a média, o valor da média deu 13,71, né? Então, parece que a carga média no ponto de falha vai ser maior do que 10, né? Mas não dá para garantir somente olhando para isso, nós precisamos fazer um teste, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, tá? Aqui eu vou escrever teste 2. Tá? Então, vamos fazer um teste 2. Olha, o teste é muito parecido com o outro, na verdade é a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente vai estar usando aqui? Eu preciso falar quem são os meus dados, eu preciso falar quem que é a minha hipótese alternativa, e eu preciso falar quem é o meu valor de referência. Como esse estudo, a gente também está querendo um nível de significância de 5%, eu nem preciso colocar qual que vai ser a confiança aqui. Tá? Lembra que tem um default do teste T. Mas se quiser, pode colocar, não tem problema algum. Né? Então são somente essas três coisas. Ó. Então, carga são os meus dados. A hipótese alternativa, eu uso essa daqui, greater, né? Porque eu quero que a média seja maior do que 10. E o valor de referência, que é o Mi0, é igual a 10. Tá? Então eu vou lá, faço o teste, rodeio aqui. Se quiser ver todo aquela saída, clico em teste 2, né? E ele me dá aqui toda essa saída aqui, tá, pessoal? Se eu quiser tirar somente o p-valor, é só eu colocar esse teste 2, cifrão e pi.velho que está aqui. Tá? Então vamos ver um pouco essa saída. Então aqui nós temos os dados, esse aqui é aquele valor do t calculado, os graus de liberdade. Aqui nós temos ó, que a hipótese alternativa, né, a média verdadeira é maior do que 10. Tá? Aqui me dá a estimativa da média. E o p-valor deu esse resultado aqui, pessoal. Tá? Esse resultado. Então tem que tomar cuidado quando a gente olha isso. Deixa eu rodar o que está selecionado aqui. Ó. P-valor deu aí 3,781227, 3 vezes e elevado a menos 0,5. Tá? Então, assim, esse elevado a menos 0,5, isso já está em notação científica. Tá? Seria a mesma coisa que essa é a forma do R dizer que esse número é muito baixo, tá? É como se fosse 3,78, tá? Vou aproximar, vezes 10 elevado a menos 5. Quando o número é muito baixo, muito próximo de zero, o R não vai escrever 0,00003, por exemplo, tá? Ele vai escrever justamente
em forma de notação científica. Então tem que tomar cuidado, porque no primeiro ponto, quando você olha, fala, nossa, 3, então, né, é maior do que 0,05. Não, né, esse valor aqui é muito baixo, na verdade. É como se fosse esse valor aqui, ó, 0. Né, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 12, 7, 3. Tá? Se eu faço igual, ó, o que ele faz? Ele me dá o mesmo resultado. Então, o p-valor é como se fosse isso daqui. Tá? Então, ou seja, é um valor muito baixo, né, muito menor do que 0,05. Ou seja, né, o p-valor, então, menor do que 0,05. Então, o que nós fazemos? Rejeitamos H0, né? Então, rejeita-se H0 novamente e a gente fica com H1, que de fato H1 era maior do que 10, tá? E a conclusão é muito parecida com essa, pessoal, tá? Vou copiar e colar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Mas a conclusão é muito parecida. Então, a gente vem aqui e escreve aqui, conclusão. Tá? Então, conclui-se, né, como o p-valor é menor que 0,05, então rejeita-se H0 ao nível de significância de 5%, e conclui-se que a carga média, né, vamos só ver aqui como está escrito aqui, a carga média na falha, ou no ponto de falha, né, vamos colocar aqui, ó, no ponto de falha é maior do que 10. Então essa seria a conclusão, tá, que nós temos do teste aí. Ok, pessoal? Tá? Então agora, a partir de agora, tá? Então esses dois exemplos são testes de hipótese para uma única média. Né? Ou seja, a gente tem uma única amostra e, em geral, vamos compará-la com um valor de referência. Porém, o que mais a gente vê dentro de um estudo experimental, né, é de quando nós temos duas ou mais amostras para se estudar. Então, a partir de agora, a gente vai estudar, os próximos dois exemplos estarão associados a um teste T de duas médias populacionais. Então, ou seja, eu tenho, por exemplo, vamos supor, eu tenho a média de um grupo 1, a média de um grupo 2 e vou comparar essas duas médias. Será que a média do grupo 1 é diferente da do 2? Será que a do grupo 1 é maior que a do 2? Né? Então, existem muitos estudos em que nós temos, por exemplo, pesquisas em que nós temos já, por exemplo, um produto que está no mercado, né, já é um produto tradicional e é desenvolvido um novo produto e a gente tenta comparar, nesse caso em termos da média, se um é melhor que o outro, né, ou em termos de algum rendimento de um processo industrial, se um rendimento é melhor com o outro a partir do momento que eu modifico as temperaturas, né, se eu estou usando uma temperatura 1 com uma temperatura 2, tá? Então, assim, são os testes que mais, são os problemas que mais aparecem, né? E existem duas maneiras da gente estudar isso, né? Quando eu tenho mais do que uma amostra, vamos pensar que quando eu tenho duas amostras agora, né? Porque isso será dois grupos, então pode ser que essas amostras sejam independentes, ou seja, os seus valores, os seus resultados não estão relacionados, mas podem ser que essas amostras sejam dependentes, ou seja, esses valores estão correlacionados de alguma maneira. Então essa é uma segunda pressuposição em que a gente tem que identificar para fazer o nosso teste. Tá? O primeiro é a normalidade, que isso vai continuar porque é um teste T. A segunda é verificar se as duas amostras que nós estamos trabalhando é dependente ou não. Tá? Então isso vem então para o próximo tema aqui, ó, né, da nossa aula, tá? Que é teste para a diferença de duas médias populacionais. Então, para amostras independentes, é o primeiro caso, e o segundo caso para as amostras dependentes, tá? Então, isso vai ficar lá para o próximo vídeo para a gente completar a aula, tá ok, pessoal? Então, até o próximo.